Ao longo dessas mais de 5 décadas, a Rede Globo de comunicação reinou no Brasil de uma forma absoluta, se colocando acima do bem e do mal como a dona da verdade, manipulava a população de tal jeito que ela tinha o hábito e o poder de demonizar homens bons e santificar homens maus. E esse trabalho, quando feito, caía no ouvido e aos olhos da população como uma verdade. A Globo, ela sempre abusou do poder de influenciar. Elegia quem queria, tirava quem queria. E assim foi por todos esses anos. Mas sempre se fazendo, sempre ganhando musculatura com verbas públicas, sonegando impostos, se apoderando de verbas públicas como verba de publicidade e outras traquinagens mais. A Globo, a sua programação, ela era vista como um padrão a ser seguido pelas demais emissoras, e era o chamado padrão Globo. O Jornal Nacional, por exemplo, o telejornal, carro-chefe da Rede Globo, era tido como um patrimônio nacional. As pessoas assistiam o Jornal Nacional e dali elas tiravam a pauta do dia seguinte. Tudo que passava por ali era tido como verdade. E a Globo veio nessa atuada ao longo desses anos e décadas. Só que num determinado tempo ela passou a conspirar de uma maneira mais nítida contra as famílias brasileiras, contra os bons costumes, contra o hábito cristão. A Globo, ela, além de ganhar contornos de uma organização criminosa, ela passou a atuar de forma nítida como inimiga das famílias brasileiras. Mas ela não tinha uma concorrência. Era ela e mais ninguém. Porém, com o advento, com a vinda das redes sociais, a população brasileira teve a oportunidade de conhecer o contraditório, conhecer o outro lado, mas não ser apenas um consumidor de conteúdo, mas um produtor de conteúdos. E com isso, a Rede Globo passou a minguar, cair em desgraça, queda livre. Hoje ela contabiliza dívidas impagáveis na casa de bilhões e bilhões, não goza mais de credibilidade perante o telespectador e há uma fuga deles em massa. A audiência, que era estrondosa, caiu muito. E isso fez com que a luz amarela nas organizações Globo acendesse. Muitos anunciantes rejeitam a divulgar os seus produtos na Rede Globo para não ter relação com a esbórnia, com o uso exacerbado de substância proibida, destruição da família e o cristianismo, mesmo porque o Brasil é um país onde 92% da população professa a fé cristã, a qual a Globo se coloca contra. A gente tem visto fuga em massa e demissões constantes de jornalistas, artistas. A gente tem assistido o fim de programações que eram típicas da Rede Globo, como era a Fórmula 1, que não vai mais ser transmitida, já não está sendo mais transmitida pela Globo, a Copa Libertadores da América, o Campeonato Carioca. Tudo isso é um sinal claro e evidente de que a Rede Globo patina no lamaçal em que criou e
desliza rumo ao seu fim. Muitas programações saíram do ar por causa da estrutura capenga em que se encontra hoje a Rede Globo. Mas o golpe mais duro tomado pela Rede Globo foi agora com o Fausto Silva. Como sabemos, Fausto Silva está há mais de 30 anos na Rede Globo, já é uma figura carimbada. Há mais de 30 anos, todo domingo à tarde, ele estava ali. Ou seja, ele ganhou essa identidade. Rede Globo, Faustão, Rede Globo, num domingo à tarde. Diante da crise que se abateu sobre essa corporação, eles chamaram Faustão para fazer um acerto no salário, uma redução de salário e a mudança no seu programa. O que seria o Faustão aos domingos, a Globo estava propondo ser às quintas-feiras à noite, para bater de frente com a Praça é Nossa do SBT. Ele não aceitou. Ele não aceitou nem a redução de salário e nem a mudança de dia de exibição do seu programa. Por essa razão, depois de quase 30 anos, ele resolveu romper o contrato com a Globo, está indo agora para também falida e decadente Bandeirantes, está indo para a Band. Faustão vai apresentar um programa na Band que ainda não sabemos qual será o seu formato. O fato é que ele está voltando para a casa de onde saiu. Todos esses acontecimentos mostram que a Globo está trilhando o caminho do fim. Um canal de TV, ele é uma concessão, é uma exploração por tempo determinado, podendo ser renovado. A renovação de um canal de TV se dá de 15 em 15 anos. 15 anos, mais 15, mais 15, mais 15. Mas para isso a emissora tem que cumprir algumas regras, algumas obrigações. E a Rede Globo nunca cumpriu as obrigações que é exigida para a renovação do contrato e a manutenção do canal. Com a vinda de Bolsonaro, as regras mudaram. E Bolsonaro já deu o recado. Se quiser ter o canal renovado, tem que estar em dia, tem que cumprir as regras, tem que cumprir a lei, tem que fazer valer o seu papel. E a Globo nunca fez. A Globo não fazia antes porque ela acharcava, ela intimidava, ela fazia com que os presidentes passados renovassem as suas concessões sem muita resistência e ainda mais dava recursos públicos, exemplo da verba de publicidade. Essa última renovação, essa última concessão da Rede Globo vence em outubro de 2022. Repetindo, outubro de 2022. E o Bolsonaro prometeu, se não tiver em dia com as suas obrigações, não renovará a concessão. Minha amiga, meu amigo, sabe o que vai acontecer? A Globo vai deixar de existir a partir de outubro de 2022. Ela já começou a minguar por si só. Bolsonaro, na verdade, ao não renovar a concessão lá em 2022, apenas vai estar batendo o último prego na tampa do caixão da Globo, que já está moribunda, está acabada. E isso, meu amigo, vai acontecer porque já aconteceu com outros grandes canais no Brasil. Eu dou o exemplo da TV Tupi. A grande TV Tupi, a primeira emissora que surgiu no Brasil em 1950, em 1980, ela saiu do ar e não adiantou chorar, saiu do ar. A Rede Globo não faz falta para os brasileiros, ela não é a única emissora, ela é a pior. Existem outras emissoras, então é melhor o brasileiro ir se acostumando, aqueles brasileiros que ainda são escravos dessa emissora, é melhor ir se acostumando para passar e aprender a viver sem a Rede Globo, porque ela vai deixar de existir. Por quê? As dívidas que ela tem com a União é impagável, é muito alta. Sonegação de impostos, dívidas, recebimento de propina por parte da família Marinho, dentro das organizações Globo, ela não tem como arcar com as suas obrigações.
Então ela vai sair do ar sim, e bem feito, que assim seja feito. Meu amigo, quando você atrasa o talão de água ou de luz da sua residência, o que acontece? Vem as companhias elétricas ou de água, interrompe o fornecimento da água e da sua luz. Não pode ser diferente com a Rede Globo, ela não está acima do bem e do mal. Ela tem que estar sujeita às regras vigentes, como todo mundo está. Se não cumprir, as sanções têm que ser aplicadas. Então, a Rede Globo, volta a frisar, a Rede Globo está com seus dias contados. E essa é a razão do desespero dela. Por que ela ataca tanto o governo Bolsonaro? Porque ela ainda vê um fio de esperança. Ela acredita que ela pode derrubar Bolsonaro para vir a surfar como surfava num passado recente, onde ela mandava e desmandava. Só que pensar nesse passado, pensar que esse passado vai voltar, é um devaneio, é viajar na maionese, é uma ilusão. Não vai voltar. Então, muito em breve, a Rede Globo será a página virada e vai estar se abrigando numa lata de lixo da história. Porque aquilo, há muito tempo, deixou de ser uma corporação de mídia para ser uma organização criminosa. E os seus jornalistas, na maioria, deixou de fazer jornalismo para fazer militância política e exterminadores da reputação alheia. Basta ver o Jornal Nacional, que tão conceituado era, hoje não passa sob o comando do William Bonner, com a sua voz de sanfoneiro de zona, não passa de um jornaleco de fofocas, em que tem 3 pegadas: boa noite, Bolsonaro, Covid. Boa noite, Bolsonaro, Covid. Boa noite, Bolsonaro, Covid. Se tirar o Bolsonaro e o Covid, só sobra o boa noite de William Bonner. Estou vivendo para ver a Globo amargar o seu final. Que eles aprendam uma coisa: poder indestrutível, inabalável, eterno e para sempre, só o de Deus, o do homem não. Minha amiga, meu amigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam em nosso canal no YouTube, Cabo Elson.